Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje conversando com a Aline Oliveira, que é consultora empresarial. Aline, eu queria perguntar para você o seguinte: quando algum gestor chama você para fazer uma análise ou para conversar, às vezes ele acha que o erro está no funcionário, mas às vezes ele acha que, ele não sabe que o erro está na escolha do líder, porque às vezes ele pega o melhor funcionário dele e coloca como líder, e o melhor funcionário nem sempre é o melhor líder. Isso é raro, mas acontece muito, né, Edson? A gente sabe que... Como é que funciona esse processo nas empresas, né? As empresas, elas ainda olham muito para a questão técnica, né? Então, é o excelente coordenador, o excelente funcionário que vai ser um bom gestor. E não necessariamente é verdade isso, né? Porque ele precisa também, para ser um bom gestor, ter competências de gestão de pessoas, né? Então, ele precisa, além do viés técnico, entender de funcionamento das pessoas, de comunicação, né, de gestão de conflito, mediação. Então, tem uma série de conhecimentos que ele precisa desenvolver para isso acontecer, né? Muitas vezes é o colaborador, sim, que é o problema, né? A gente sabe que tem de tudo, né? As pessoas são diferentes, né? E, às vezes, ela não se adapta àquele ambiente, ela faz de tudo para mudar esse ambiente. Então, a gente tem questões com os colaboradores, mas o gestor, ele precisa estar preparado para lidar com todo tipo de gente, né? Com todo tipo de colaborador que ele vai ter. Olhando essa questão de preparação, hoje em dia as empresas até contratam consultorias, né? Para saber como lidar com pessoas, a questão da saúde mental está sendo bem comum, né? Hoje em dia, Aline. Não botar tudo na conta do RH, né? RH resolve tudo sozinho. Pois é, e esse foi um ganho também, né? Desse processo todo da normativa, porque o RH, ele sempre foi canalizado, né? Ele sempre canalizou todas essas questões, né? Até gestão de pessoas. Quem faz gestão de pessoas não é o RH. Quem faz gestão de pessoas são os líderes das empresas, né? São os gestores. Então, hoje, a posição do RH, ela vem muito mais estratégica, né? Ele traz a diretriz, ele mostra como tem que ser feito, mas ele capacita os líderes, ele distribui essas responsabilidades na empresa, né? Até porque não adianta nada o RH fazer as anotações, as advertências e os apontamentos, e o gestor continuar massacrando a equipe numa reunião às salas fechadas, né? Então, esse poder, ele está descentralizado hoje em dia, ainda bem, né? Ele nasce na estratégia da empresa, mas ele está capilarizado. Hoje ele é dividido, né? Ele é repartido aí por todos os gestores das empresas. O meu falecido pai, Abraão de Souza, tinha uma frase que era espetacular, né? Que a frase não é dele, obviamente, ele ouviu falar, mas repetia muito. Ele dizia que prevenir é melhor do que remediar. Eu quero saber se no ambiente empresarial isso também vale. Também vale, também vale. Porque quando a gente olha para entender esse ambiente e corrigir o que está errado, eu tenho uma série, é o efeito cascata, né? Então eu tenho uma série de consequências positivas. Então, se eu sei que aquele gestor ou aquela área está me provocando algumas questões, ao invés de eu ficar enxugando o gelo e só tratando o colaborador que vai adoecendo e troco esse colaborador, treino tudo de novo, enfim, eu mexo na causa, né? Então, você previne que isso haja uma recorrência. O que é feito hoje? Como é que é feito esse estudo, né? Acho que é importante trazer isso, é interessante. Não é todo adoecimento de saúde mental que vai cair na conta das empresas hoje, né? Esse estudo da NR1, ele garante que seja feita uma relação causal. Então, eu preciso entender se eu tenho 2, 3 pessoas daquele setor que estão adoecendo, que estão sendo afastadas por depressão, que estão demonstrando sintomas de burnout. O que está acontecendo nessa área para que isso seja recorrente, né? Então, não é porque uma pessoa adoeceu que a empresa é penalizada. A gente precisa entender se ela adoeceu por questões relacionadas à empresa ou por questões outras, né? A gente sabe que a gente tem uma vida, né, social, né? As pessoas têm família, têm outros problemas também, né? Tem fatores biológicos. Então, a gente precisa fazer a conexão de se esse adoecimento nasceu na empresa. Aline, ainda falando sobre essa questão, os assédios, que a gente sabe que hoje em dia está bem comum, está crescendo. Como que o funcionário ele deve se comportar diante de um assédio? As empresas, elas estão ouvindo os colaboradores, estão tomando frente desses casos? Eu acho que hoje a gente teve um avanço, Dantas, porque as redes sociais ajudaram muito nesse processo, né? Então, quando o colaborador não tem um canal de comunicação seguro dentro da empresa, ele tem um maravilhoso fora, que é fazer uma exposição massiva do que aconteceu com ele. Então, as empresas, percebendo tudo isso, elas têm encontrado canais de ouvir e acolher essas denúncias, né? Para que seja tratado internamente e não gere uma exposição ruim para a marca. Porque isso influencia absurdamente em muitas frentes, né? Isso impacta cliente, investidor,
própria marca empregadora, né? Os novos colaboradores que vêm não querem vir, né, para a empresa. Então, as empresas que estão preocupadas com isso, elas vêm se blindando, né, e vêm cuidando tanto do treinamento desses gestores, dos canais de denúncia, né, e também de um ambiente que consiga favorecer que as pessoas se sintam à vontade, né, de denunciar. Tem muita gente ainda que tem medo de fazer, né, o seu feedback ou a sua denúncia, porque você coloca ali como sendo anônimo, mas a pessoa não confia que aquilo é anônimo, né? Ela fala assim, é anônimo, mas amanhã o meu chefe está lá me chamando, o RH está batendo na minha porta. Então, a empresa ela tem que construir tudo isso, né? Um processo seguro. Mesmo que seja aquela caixinha de sugestão que você falou, e ninguém vê, né? Sim, mesmo que seja, né, a caixinha. Tem muitos canais, né? Então, as empresas têm hoje, e muitas empresas usam, né, a caixinha de sugestões que você pode colocar. Tem canais online, né, que você entra, faz um e-mail e manda denúncia anônima. Tem telefone, né, que a pessoa pode ligar e fazer uma denúncia, ou até pessoalmente, para quem é mais corajoso, vai até lá e se posiciona. Algumas empresas até disponibilizam também profissionais como psicólogos, né, Aline? Para cuidar desses funcionários que estejam apresentando algum problema de saúde. Sim, são os psicólogos organizacionais, né? Eles estão na empresa para garantir que o ambiente seja saudável em todos os processos, né? Então, eles olham para desenvolvimento, né? Então, quais são as competências que eu preciso desenvolver nos times? Eles auxiliam no processo de treinamento, capacitação, apoio aos gestores, né? E também o acolhimento inicial desse colaborador. Mas tem um ponto importante, viu, Dantas? Esse profissional, esse psicólogo da empresa, ele não está lá para fazer terapia com os funcionários, né? Então, normalmente, se ele identifica alguma questão, o papel dele é encaminhar para um atendimento externo. Até porque ele precisa, para acontecer uma relação de tratamento terapêutico, precisa ter um sigilo, precisa ter confidencialidade. Imagine que você vai tratar essas questões dentro da empresa com um profissional que decide pela sua demissão, muitas vezes, né? Seria uma espécie de triagem, então? É, isso. Ele faz a análise inicial e o encaminhamento, né? E aí as empresas hoje, muitas delas têm parceria com clínicas, né? Tem essas plataformas que oferecem muitos tipos de atendimento e aí ele acaba encaminhando. Mas o papel dele ali não é tratar os funcionários. Ele está lá para tratar o ambiente da organização. Estava pensando aqui se eu ia fazer essa pergunta para você ou não, colocar você ou não numa saia justa, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu tenho um amigo que disse que está com dificuldade de arrumar funcionário. O povo não está querendo trabalhar mais, Aline? Olha, eu vou devolver a pergunta para o seu amigo, tá? Depende as condições que ele está oferecendo, né? A gente tem hoje um time mais exigente, isso é verdade. Né? Quando a gente olha para os colaboradores, eles estão muito mais preocupados com outras coisas, né? Especialmente as gerações mais novas, elas querem ter mais condições de vida, né? Mais qualidade de vida. O mundo mudou, né? O Dantas não queria me contratar porque eu tenho tatuagem. Ele está errado, não tá? Ele está errado, não está? Depende do ambiente de trabalho, né? Tem funções que exigem, empresas que exigem, na verdade, né? Um ambiente mais formal, mais sério, mais sóbrio. Porque a gente tem que lembrar que o colaborador, ele é porta-voz da empresa, ele representa a empresa. Você imagina, um colaborador que está aqui trabalhando uniformizado, com a logo de vocês. Aqui ele é excelente, mas ele sai, está indo embora para casa e ele assedia uma pessoa no caminho. Alguém fotografa, está nas redes, o funcionário da empresa X cometeu um assédio. Aí vão exigir um posicionamento da empresa. Né? Então, o colaborador hoje, ele leva os valores da empresa e ele traz os dele. Por isso que esse alinhamento, né? Se pode ter tatuagem ou não, qual é a vestimenta, enfim, isso está muito alinhado a valores, né? A perfis. Então, as pessoas, elas buscam hoje empresas mais alinhadas. Por isso até a dificuldade, talvez, do seu amigo, né? De encontrar pessoas alinhadas ao perfil que ele está buscando. E tem a questão também da qualificação, né, Aline? Que hoje em dia as pessoas querem receber bem, ter uma qualidade bem no emprego, mas não se qualifica também. Também. A gente tem hoje uma gama muito ampla de possibilidades de capacitação, né? Então, o EAD nunca esteve tão fervoroso, né? Quanto está hoje em dia. Tem muitos cursos online, enfim. Mas as pessoas ainda preferem, muitas vezes, o caminho mais fácil, né? Então, elas tentam buscar profissões que necessitam menos capacitação. A gente tem hoje caminhos pelas próprias redes sociais, né? Internet, que brilham os olhos, né? São aquelas profissões que dizem que dá muito dinheiro e você precisa se desenvolver muito pouco. Então, muitos jovens têm especialmente se encantado por esse mundo e estão falhando na capacitação. Mas é importante, né? Cada vez mais. O jovem aprendiz é uma boa porta de início na vida profissional?
O Jovem Aprendiz é uma porta maravilhosa. Eu amo o projeto, né, de Menor Aprendiz. Eu trabalhei muitos anos com aprendizes. Por quê? Ele está focado em desenvolver esse colaborador. Então, você pega um garoto, um jovem, que é um adolescente ainda, né? Está aprendendo, está sentindo como é que é a vida, como é que é o mundo profissional. E você mostra para ele o que ele precisa para trilhar uma carreira sóbria, bem-sucedida, né? Para que ele faça um desenvolvimento profissional interessante, bacana, com mentoria, com acompanhamento, capacitação técnica. Então, você vai formando esse colaborador já, né? Para que eles sejam, lá no futuro, um excelente gestor, por exemplo. Né? Eles têm aula de postura profissional, de comunicação, eles têm aula de ferramentas técnicas. A gente tem hoje muitos jovens que não sabem fazer uma planilha de Excel, né? Porque a gente acha que o jovem está antenado, né? na parte digital, ele sabe acessar as redes sociais, ele sabe postar um vídeo, ele sabe editar um material, mas ele não sabe fazer uma planilha. E a empresa hoje precisa disso muitas vezes, né? Então o Jovem Aprendiz ele vai trazendo tudo isso, né? Todo esse resgate aí forma uma turma bacana. Dá tempo de fazer a última. Minha última pergunta. Até onde vai a questão do cuidado da empresa com o funcionário? Por exemplo, tem empresa que fiscaliza as redes sociais do funcionário. Isso é um cuidado ou é uma questão de... Não sei uma outra palavra, mas isso passa a ser além do cuidado? Passa. Isso é uma invasão de privacidade. Era essa a palavra. É uma invasão porque a empresa ela pode sim nortear o comportamento desse colaborador no ambiente profissional. Ele tem que tomar muito cuidado para não invadir as escolhas pessoais, a vida privada desse colaborador, inclusive com relação à saúde mental, né? Então, é uma linha muito tênue, né? Até onde eu acompanho esse meu colaborador para garantir que ele está alinhado à minha empresa, mas sem ferir a identidade dele. Ele é uma pessoa com uma identidade, uma vida própria fora da empresa, né? Por isso a importância de garantir esse alinhamento de valores, de conduta, antes da contratação. E depois ir acompanhando dentro da empresa como é que isso se manifesta, né? Mas tem que tomar cuidado sim, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você conseguir misturar as coisas. Muito bem. Quem quiser encontrar você, faz como? Eu estou na página da consultoria, da Inteligente Consult, Inteligente, com 2 L's. E nós trabalhamos com gestão de riscos nas empresas. Então, se a empresa tiver qualquer dificuldade com a parte social, né, com colaboradores, com parceiros, comunidades, pode nos procurar que a gente auxilia a organizar esse processo. Certo, Dantas? Certo, Edson. Até o próximo programa. Conversamos com a Aline Oliveira, consultora empresarial. Se você quiser rever este e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com.br. Grande abraço, até o próximo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.